pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Pessoa. Hoje a gente está com convidados especiais aqui para falar um pouquinho sobre o nosso Arraiá Pessoa, que está chegando, né? Estamos aqui com a professora Fernanda, com o Miguel e com a Giovana. Tudo bem? Sim. Tudo bem. E aí, vamos falar um pouquinho sobre os bastidores, né? Principalmente sobre o nosso artista, né? Que é o Mestre Vitalino. Eu vi que tem bastante gente ainda que não sabe, né? A gente postou uma enquete no Instagram e tem um pouco de pessoas ali que ainda tem dúvida. Quem é Mestre Vitalino? Vocês conseguem me falar? O Mestre Vitalino, ele é um patrimônio brasileiro. Vou dizer que ele é um patrimônio porque quando eu pensei em escolher ele, pensei nos artistas que não são vistos, né? E o Mestre Vitalino, há muitas décadas, ele já vem deixando um legado. Ele é um senhor, né, que morou em Pernambuco, e em Caruaru especificamente, em Alto do Moura, e começou a fazer artesanato de barro com a mãe, e aquilo foi crescendo, foi criando uma proporção muito grande, ficou muito conhecido, e como se a gente pesquisar um pouquinho sobre o Vitalino, a gente vai descobrir que ele era um homem extremamente humilde e muito talentoso, né? Essas eram duas características dele muito marcantes. Então, hoje, se você procurar visitar qualquer museu ou casa de arte, né? Não só em Caruaru, mas acho que no Brasil, a gente tem exposições inspiradas nele no MASP. Ele foi tema do nosso Enem do ano passado, teve questões sobre ele. Então nós resolvemos trazer para popularizar um pouco o trabalho dele mesmo. Ele deixou um legado, hoje quem fica fazendo esse trabalho são pessoas da família, os discípulos, né, que eles usam exatamente esse nome, e o museu está lá em Caruaru. E o Miguel, o que mais que tem aí por trás, que é muito importante, né? Bom, as esculturas do Mestre Vitalino viram um patrimônio para todo o Brasil, porque era importante para nós. Virou um patrimônio porque ele fazia esculturas do que acontecia no cotidiano das pessoas, como um nascimento ou alguma briga de casal, ou talvez até uma morte que poderia causar, né? E ele, tudo que acontecia, ele esculpia. Assim trazendo as culturas da cidade dele de Pernambuco, e assim virou um patrimônio cultural da cidade de Pernambuco. Pode ser visitado. E trazendo um pouquinho assim do tema da festa mesmo, né? O Arraiá Pessoa 2025, dos céus de barro aos acordes de Vitalino. O que traz assim pro nosso contexto, né? Essa temática mesmo, né? Os acordes. Porque a gente sabe que ali por trás tem um motivo também, né? Tem. Tudo é muito pensado, né? Eu faço parte desse trabalho e com muito orgulho e com muita responsabilidade, porque nós precisamos trazer cultura, né? E a nossa escola tem um papel importante na Cidade Franca. Então, quando eu pensei nesse tema, eu pensei justamente do quanto o Mestre Vitalino era alegre, poético, e ele tocava pífano, né? Ele era um músico. Então ele era um artista com vários talentos, mas muita gente não conhece. Então por isso que a gente trouxe assim um pouco da história dele. Claro, com a cara dos nossos alunos, eles produzem 99% de tudo que a gente vai expor na nossa festa, e conhecendo o porquê e a importância dessa figura aqui para a nossa cidade e para o Brasil. Eu acho que falar dos céus de barro, dos acordes, é falar do artesanato de barro e do músico que tinha ali, né? Que para a nossa escola também é muito importante. E é isso que nos vão trazer um pouquinho também, né, Giovana? Fala pra gente, então, o que você já aprendeu, né? Que a Fer já trouxe pra vocês em sala de aula, um pouquinho ali da infância, né, do Mestre Vitalino, que vocês viram, né? E a importância que ele teve ali. Qual a importância? Como é que começou a história dele? Começou quando ele tinha mais ou menos 6 anos. E ele via a mãe dele fazendo umas panelinhas, uns vasos, né? E ele via, a mãe dele jogava uns restinhos fora, ele pegava e começava a fazer. Aí a primeira escultura dele, se eu não me engano,
foi uma árvore com Umas onças. uma onça subindo. É isso mesmo. E ele não fazia, né, artesanato tradicional, igual ali uma tigela. Não, A temática dele já Jorge. era diferente, né? Então, ele traz uma narrativa do cotidiano do Nordeste, não só de Caruaru, mas acho que do Nordeste em si, dessa região do Brasil. Então ele contava as coisas que aconteciam inusitadas no dia a dia deles. Tá? Acho que por isso que ela trouxe a escultura que marcou, que é essa, né, a onça sendo caçada ali. E ela Já era um caos já, né? É isso aí, é isso Já aí. trazia isso ali, o que ele vivia mesmo dia a dia. Muito bom, vocês estão afiados aí. Então, tudo aqui foi falado, né? Uma prévia, né? Pra todo mundo entender do assunto, né? E saber o que tá fazendo. E me fala um pouquinho como tá sendo os bastidores. Muito legal. Dessa muito bom. preparação aí. Tá um caos, tá uma bagunça organizada. Uma bagunça organizada. O que vocês já estão fazendo aí, preparando pra gente mostrar pro pessoal? Várias coisas. E a sala de vocês ficou com Desenhos. qual parte, assim, que vocês estão fazendo a parte Mais de barro? bandeiras. As bandeiras? As bandeiras com as imagens que traz ele tocando pífano, traz os cangaceiros, traz a escultura que ele fez, esses desenhos. primeiros desenhos, né? Então eles estão pintando as bandeiras, né? Que vão ficar aqui embaixo. E agora eles vão pro artesanato de barro mesmo. Ah, agora vocês vão colocar a mão na Construir argila também, isso. no barro. Isso, no barro. Que aí faz sentido, né? Oh, vai Aí fecha com chave de ouro. E eu agradeço muito, acho que vai ser bem esclarecedor para vocês que estão nos assistindo aí de casa, né? Porque vai ter mais propósito, mais sentido quando todo mundo chegar aqui na festa, né? E saber ali as miniaturas, o que tá tudo exposto ali, que vocês fizeram, né? Colocaram a mão na massa. Vai saber. Vai saber, vai entender. Vai Isso ficar mesmo. mais fácil de entender. Isso, muito bom. Então a gente espera, né? Todo mundo aí, no dia 28 de junho, o nosso arraiá vai ser aqui na escola mesmo, né? A gente espera todo mundo, pra todo mundo trazer a cor que tá faltando pra nossa festa. com certeza. Sim. Tá bom? Tá ótimo. Um abraço e Obrigada. até mais. Obrigada.